Olá, o Mundo Delas, o podcast criado para trazer para você o máximo de informações no mundo que está acontecendo e trazer o universo da mulher para dentro da sua casa. Eu escolho temas interessantes, muito atuais, que possam trazer, dentro de um projeto de educação em saúde, o melhor para você. E eu hoje tenho uma surpresa. Eu estou muito engrandecida com a presença da minha convidada, que é nada mais, nada menos que a doutora Margarete Busetti, a nossa senadora da República, uma grande mulher que vai nos contar como foi a trajetória da vida dela até os dias de hoje. Eu vou deixar a doutora Margarete se apresentar para vocês e vocês vão poder se deliciar com todo o conteúdo que ela traz e aprender com ela. Então, com vocês, a doutora Margarete, direto de Brasília, né, Margarete? Olá, Marlene, é um prazer estar aqui falando com você, com o seu público, falarmos um pouco desse mundo da mulher, que é um mundo muito polivalente, né? Que é um universo muito grande, o mundo da mulher. Eu falo sempre que os homens são corporativistas porque para eles é muito melhor ser corporativistas, porque daí eles conseguem fazer menos. Nós não, nós temos que abraçar o mundo e fazer tudo. Então, é um prazer estar aqui com você. Não precisa me chamar de doutora, não. Eu sou Margarete Busetti, senadora pelo Mato Grosso, com muito orgulho, e estou aqui para falar um pouco com o seu público. Muito obrigada. Realmente, os homens, eles se unem porque um vai dar força para o outro. Então, isso é algo que nós, mulheres, já temos dentro de nós, um poder nato, né, Margarete? Que é a geração da vida. Então, eu sempre digo, a mulher tem o dom de cuidar, cooperar, compartilhar e transformar, porque ela transforma duas células em um ser humano, então ela tem o potencial dentro de si de transformar qualquer situação em algo que seja proveitoso para ela e para a sociedade. Ela não consegue ficar só para ela. As ações, as atitudes das mulheres são como as atitudes que você tomou. Para todos, é para o bem de todos. Então, isso é uma parte muito grandiosa da alma feminina. Margarete, eu sei que você recentemente teve muitas atitudes benéficas para a nossa sociedade. Porém, eu queria começar lhe perguntando: conte para as nossas meninas que estão nos assistindo, para as famílias que estão nos assistindo, quem é a Margarete? Margarete nasceu em Santa Catarina, Concórdia. Com 5 anos, mudamos para o Paraná, Francisco Beltrão. E lá começou a nossa vida, que eu lembro da minha vida profissional, uma vida de casada. Casei com 18 anos, muito jovem, com um Busetti, né? Porque eu sou alemã de casa, eu sou Gettert. Mas ali começou, eu tive uma filha com 18 anos, com 18 eu casei, com 20 eu tive a primeira filha, a Flávia, e com 21 a Liara. O meu pai tinha uma oficina mecânica, eu me criei no meio de motorista de caminhão, Marlene. E é uma classe que eu respeito demais, porque tem histórias verdadeiras, interessantes, histórias reais de vida, uma vida difícil. Então, eu me criei no meio de motorista de caminhão, e sempre tive muito orgulho do meu pai, que foi um mecânico, sem aprender com ninguém. Autodidata. Autodidata, ele fazia retífica de motores. Então, à noite eu participava com ele, ficava com ele fazendo retífica, porque ele tinha que ouvir o pistão, tudo, se estava certo, porque não tinham aparelhos. Então, pena que ele morreu muito jovem, com 50 anos, né?
E o Luiz, que é o meu esposo, é de Francisco Beltrão. Ficamos 10 anos casados e um dia ele chegou e disse para mim, olha, Marga, eu quero fazer minha vida sozinho. Eu falei, ótimo, que bom. Eu disse a ele que eu iria para qualquer lugar do mundo, menos Cuiabá. Me restou Cuiabá. E olha, eu falo para vocês, o primeiro ano eu reclamei porque é muito diferente, né? O Centro-Oeste, o clima, as pessoas, você está longe de tudo. E há quase 38 anos atrás, chegar em Cuiabá, com 2 filhas pequenas, uma com 6, uma com 7 anos, em época de alfabetização, não foi Que fácil. desafio, porque o Paraná, com certeza, tinha um nível de evolução social, né, educacional muito diferente. Paraná é uma região mais evoluída, né? E você Sim, ir para o Centro-Oeste, um lugar e desbravar o local, para acompanhar o seu esposo que queria ter uma vida, né, de empreendedor, foi um ato de companheirismo que valorizou a sua família, né, Margarete? Isso foi muito bonito. Deve ter sido muito desafiador. foi desafiador, mas para mim a família é tudo. Apesar de eu ser filha única, né? O meu pai era o segundo casamento, ele tinha 2 filhos que não estavam com a gente, não estavam com a minha mãe, então eu me criei sozinha. Com 2 pais alemães muito rígidos, mas eu me entendia muito bem com meu pai. E a gente conversava muito. Tanto que eu acompanhava ele fazendo retífica de motores à noite. Chegar em Cuiabá, eu falo que o primeiro ano eu chorei, o segundo eu reclamei, o terceiro eu me apaixonei pelo Mato Grosso. E eu nunca mais pensei em sair, e só se for por ironia do destino mesmo que eu tenha que sair de lá, porque eu amo o Mato Grosso. Foi desafiador, mas foi compensador também. Eu comecei a trabalhar num ramo de recapagem de pneus que eu não conhecia nada, mas entrei para dentro da indústria para aprender, fiquei 2 meses dentro da indústria, para entender o que era que eu estava fazendo, porque o meu marido eu tinha de final de semana no Paraná, porque com 22 filiais ele viajava o tempo todo, eu tinha ele só sábado no final do dia, domingo, e na segunda ele já viajava de novo. Quando vocês moravam no Paraná e tinha as crianças muito pequenas, né? Isso. Com... Quando a gente chegou em Cuiabá, a gente começou a morar juntos e trabalhar juntos. Esse foi o maior desafio. Uniu vocês dois. Exatamente. Mais tempo de convivência. Isso. Então, assim, não foi fácil. Trabalhar junto com o marido não é fácil. Mas a gente foi superando. Principalmente porque você estava enfrentando desafios de tudo novo e construindo essa nova empresa. Então, tem que ter muita sabedoria para lidar com essas desarmonias, né? Porque não é que Cuiabá estava de tapete vermelho Não. esperando vocês, né? Vocês chegaram lá para desbravar a cidade mesmo, né? A gente chegou num lugar que tinha muita desconfiança no ramo, porque o Mato Grosso tem todos os desafios para o pneu, e principalmente para a reforma, porque ele tem longas retas, distâncias retilíneas, onde o caminhão desenvolve muita velocidade, calor, estradas ruins. Então, tudo de ruim para o pneu tem lá. Se não tem um bom exame, você já começa tudo errado. Então, era desafio de tudo que era lado. Para quem nunca esteve lá, né, Margarete? O calor de Cuiabá é tão intenso, gente, que derrete a sola do sapato, né? A sola dos sapatos que nós utilizamos aqui em São Paulo chega a derreter se você utilizar lá em Cuiabá. Então, imagina o pneu do caminhão, que tem o atrito com a terra ou com o asfalto, naquelas longas distâncias. Então, realmente, bem difícil você fazer essa retífica. Ele chega no sul, muda totalmente a
geografia da estrada. Ele começa a descer com curvas, usando freio, faz mais arrasto. Então, era um desafio. E a gente enfrentou o Plano Collor de cara quando chegamos lá em 87. Eu acho que o Plano Collor foi em 89, 90. Não foi fácil, não foi fácil, mas a gente conseguiu. E aí eu entrei como eu sempre fiz, eu acho que política gera a nossa vida. A política familiar, a política do condomínio, a política classista das associações. E aí eu entrei para a Associação do Distrito Industrial de Cuiabá e para a Associação Brasileira de Reforma de Pneus, onde eu tive a honra de ser a primeira presidente mulher nas duas. E a brasileira, a Associação Brasileira de Reforma de Pneus, que a sede é aqui em São Paulo, eu fui a primeira mulher e a primeira vez que saiu do Sul-Sudeste, porque sempre tinham sido presidentes do Sul e do Sudeste. E eu fui a primeira mulher, estou até hoje na Associação das Empresas do Distrito Industrial, sou vice-presidente, porque eu não acho certo você ficar muito tempo, e eu já tinha ficado, acho que 2 ou 3 gestões. Falei, não, tem que entrar gente nova, né? Mas é engraçado, porque quanto mais a gente faz, mais tarefa eles te dão. E o que foi que motivou esta moça linda, casada, com 2 filhas, coordenando a estrutura financeira da empresa do esposo, a aventurar-se com essa questão de ser presidente da associação, colaborar? Qual foi o seu real objetivo? Você quis dar o seu toque de Midas, trazer mais organização, trazer uma gestão melhor? O que você imaginou que poderia cooperar? Por que você aceitou esse desafio? Conta para nós. Primeiro, eu achava que a reforma tinha que passar por uma transformação. A indústria tinha que passar por uma transformação como um todo. E aí, nas associações, você consegue isso. É institucionalmente que a gente consegue isso. Porque eu transformar a minha indústria e não mostrar para os outros que também têm que fazer, não adianta, Marlene. Então, foi através da Associação Brasileira que a gente mostrou que é possível, sim, você fazer uma transformação. Eu achava uma indústria muito desorganizada, sempre falei para a classe, vocês não são borracheiros que deram certo, vocês são industriais, e como industriais você tem que se mostrar como. E aí isso me deu a oportunidade de mostrar ao mundo a reforma de pneus, o nosso setor, na COP26, que foi para mim um ponto alto. Mostrar ao mundo o ramo, o nosso setor, que é o 2º mercado mundial. O Brasil é o segundo mercado mundial na reforma de pneus. Isso. O primeiro é o americano, é os Estados Unidos. E a reforma de pneus, ela atua diretamente na sustentabilidade, né, Margarete? Porque evita que você precise de um pneu novo, que também não é caro, que não é barato, né, o pneu novo. E esse pneu velho, se ele for descartado, ele vai contaminar a natureza. Então, essa reforma realmente traz benefícios para a sustentabilidade. A reforma é ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa. Eu falo que ela é importantíssima para o país. Cada pneu reformado economiza 57 litros de petróleo. Uau! 57 litros de petróleo em cada pneu. Cada pneu reformado. Só para o nosso público entender, um caminhão que transporta, que transita pelas nossas rodovias, porque, infelizmente, as dimensões do país exigem o transporte rodoviário ainda, né? Nós precisamos de todos os modais. O ferroviário, o rodoviário e o aquaviário, todos. Isso.
Esse caminhão, ele tem uma média de quantos pneus? 32 pneus. 32 pneus. O bitrem tem 32 pneus. E normalmente é necessário essa troca dos pneus ou essa restauração de quanto em quanto tempo em média? Depende do quilômetro rodado, né? Sim. Quantos quilômetros ele rodou. Porque hoje você faz tantos 1.000 quilômetros com pneu novo, o pneu reformado tu faz a mesma quilometragem. Estatisticamente provado que pode, às vezes, muitas vezes, dar até 10% a mais. Olha, o pneu bem reformado. Bem reformado. Com as ações que você trouxe para a indústria da recauchutagem. Exatamente. Digamos, a gente conseguir mudar, mostrar que o Inmetro é importante, que ele é necessário, mostrar que você tem que ter um bom exame, que você tem que ter uma reformadora ambientalmente correta, organizada. Nós, nem o pó da raspa vai fora, Marlene. Nem o pó que raspa o pneu vai fora, é utilizado. O plástico da banda vai para utilização, reutilização, né? Porque nós estamos no meio da cadeia, nós não somos a reciclagem, nós somos a reutilização. Aí, quando não dá mais para reformar esse pneu, que ele é encaminhado para gerar outras energias, que é numa usina cimenteira, ou é pó de raspa para asfalto, ou é para dar maior poder calorífico, é tudo assim. Então, nada se perde do pneu hoje, mas a reutilização. E aí eu falo da importância do pneu com uma boa qualidade. E o nosso mercado, Marlene, a nossa indústria nacional faz um dos melhores pneus do mundo, justamente por essas diversidades que eu te falei. Distâncias, calor, aí frio, outra geografia e estradas ruins. Foi transformando a nossa indústria, ela foi se adaptando. Isso. E hoje o nosso pneu é de excelente qualidade. Olha, eu confesso que eu de pneu não entendia nada e já estou conhecendo muitas qualidades aqui da empresa e já posso dizer que estou muito feliz com isso. Nós reformamos 14 milhões de pneus por ano, vezes 57 litros de petróleo, quanto que dá? Pois é. Faz isso numa década. E pensar que toda a poluição ambiental, que não para de aumentar, né, por conta de vários fatores, essa poluição, ela entra através do nosso pulmão pelo ar, entra através da água, de alimentos, produtos de higiene estética, produtos de higienização da nossa casa e de espaços físicos onde nós frequentamos, e vai agir diretamente na nossa célula, aumentando o envelhecimento, o desgaste da célula, que são os radicais livres, atrapalhando a nossa produção hormonal, jogando contra a nossa saúde. E o maior afetado é o sistema cardiovascular. Então, quando nós ficamos sabendo que uma pessoa teve um acidente vascular cerebral ou um infarto de miocárdio, provavelmente o poluente ambiental tem participação. Então, isso que você está nos contando, esses números, esses dados, e a sua atitude transformadora, que transformou o processo de recauchutagem da empresa com o seu esposo. E depois, corajosamente, você não quis ficar só no mundo de vocês e foi levar isso para a Associação dos Reformadores de Pneus e para o mundo, é uma atitude muito nobre. E isso é extremamente feminino, é o dom que a mulher tem, que eu sempre digo, de transformar uma situação ruim, desagradável, em algo proveitoso, produtivo para ela mesma e para o mundo. Mas, Margarete, fora esse mundo dos pneus, que nós já vimos aqui o quanto a sua ação, a sua atitude, a sua coragem, a sua força transformou e trouxe muito orgulho para nós e muitos recursos, não só financeiros com esse reaproveitamento, mas esses benefícios sociais também, com a empregabilidade, pessoas que trabalham no setor, esse movimento lindo. Fora isso, você também não ficou só na associação, você
se expôs e foi agir numa outra área, que é a área da política. Nós estamos curiosos para saber como foi e o que despertou a sua vontade ou a sua permissão de ir para a política. Marlene, quando eu fui às associações, eu também aprendi muito. Não levei só, eu aprendi muito, e essa troca que é importante. Quando eu entrei na política, e eu te digo, eu sempre gostei da política. A política acho que estava no meu sangue aí, eu não sabia. Mas eu fiz a minha primeira campanha política com 15 anos, lá em Francisco Beltrão. Nós íamos para a rua, eu falo hoje nós seríamos tudo preso, boca de urna, né? Porque a gente tentava convencer as pessoas a votar no nosso candidato. Hoje a boca de urna é diferente, é Pix, entendeu? Eu acho isso um absurdo, mas era uma coisa muito ingênua, muito, assim, Muito verdadeira, né? verdadeira, porque você acreditava naquilo. Tá bom. Aí eu fui para o Mato Grosso. Fiquei um tempo afastada, porque lá eu fazia parte de um partido político, até eu ir conhecer um amigo que estava sendo candidato a governo, com 2 ou 3%. Esse meu amigo tinha. Eu fui ouvi-lo numa reunião só para mulheres. Nossa, fiquei encantada com ele. Falei, esse homem vai ganhar a eleição. E ele Já ganhou. sentiu, Já né? senti. Ele ganhou a eleição. É o nosso ex-governador Blairo Maggi. Foi senador, foi ministro. E aí eu entrei para o partido dele, na época PPS, depois PR, aí PP. Eu fui para o PP. Hoje eu estou no PSD porque senão era uma condição do PSD para o ministro ser indicado. Então eu estou no PSD por essa condição. Mas o meu partido de casa é o PP, é o progressista. E cheguei ao Senado, ele virou ministro, eu cheguei ao Senado. Aí eu viro titular, não sou mais aquela pessoa que chega aos 4 meses lá porque ele abriu a vaga para você. Enquanto ele estivesse ministro, eu sou a senadora. Aí eu comecei a olhar os números, né? Eu comecei a me assustar com os números, com o alto número de feminicídio. Primeira coisa que eu fiz foi mexer na lei e puxar uma lei que deu a oportunidade da mulher fazer laqueadura quando ela quiser, sem permissão de ninguém, né? Porque eu falo que para ter filho nós precisamos de uma equipe de apoio grande, pai, mãe, avô, avó, uma equipe de apoio para nos dar apoio porque não ter é uma decisão minha. Eu fiz laqueadura, Marlene, com 21 anos. Há quantos anos atrás? Eu não me arrependi. Então, isso é uma liberdade para a mulher. Se ela quer filhos, ok, não tem problema. Mas se ela não quer, também ela tem que ter esse direito. Mexi nessa lei, fui relatora, aprovou, ok. Quer dizer que, a partir da sua lei, para as pessoas entenderem, não é mais necessário a autorização do casal, que antigamente era necessário para fazer a laqueadura. A mulher decide sobre o seu futuro reprodutivo. Isso. Assim como o homem também pode decidir. Isso. Então, A lei deu a oportunidade aos dois. aos dois. Então, não é necessário que haja um acordo entre o casal para que um dos cônjuges faça o processo de laqueadura ou de vasectomia. Vasectomia. Né? A lei não é minha. Eu vi que tinha uma lei na Câmara e uma no Senado. Então, tinha aprovação na Câmara da deputada Carmen Zanotto e no Senado era de uma outra senadora, eu não lembro o nome. Mas o certo era puxar da Câmara, porque na Câmara é muito mais difícil de aprovar. Aí eu fui relatora. Você trouxe para a pauta Isso. E Eu proporcionou falei pro presidente do Senado, presidente, nós precisamos puxar o da Câmara, porque a hora que o nosso chegar na Câmara, ele não vai ser aprovado, porque eles já aprovaram lá. Então, vamos puxar o da Câmara e vamos... Ele, nossa, mas isso tem... Eu falei,
Quando não lhe afeta, o senhor não sabe que isso tem. E aí foi o que fizemos, né? Aí, Marlene, eu vi que o feminicídio só aumentava, os números são impactantes quando você vê. Eu não me considero aquela feminista que vai e joga o sutiã e queima o sutiã, não, mas é uma questão de justiça com a mulher. Isso está acontecendo. O homem, quando ela não quer mais viver com ele, quer descartá-la, como se fosse uma propriedade, um objeto. E aí eu fiz a lei do antifeminicídio, o pacote antifeminicídio, que foi o primeiro que foi aprovado. Com muito orgulho, hoje é lei, a lei 19.994, é de minha autoria, de minha defesa. Eu escolhi o relator, eu escolhi os relatores na Câmara, eu cuidei dele, eu persegui esse projeto para que ele fosse aprovado. E hoje é uma realidade. O Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais é uma realidade, é a Lei 15.035 de 2024. Então, eu tenho 17 projetos aprovados. Não, mentira, 17 projetos apresentados. 8 aprovados no Senado. 2 já aprovados na Câmara, que são leis, já são 2 leis sancionadas. E tem uma terceira lei que em março, máximo março, será aprovada também. Que é outra coisa que beneficia a mulher. Que maravilha, né? Meninas, para vocês verem a atitude da doutora Margarete em tanto facilitar a mulher ter acesso à defesa do seu corpo e à sua vontade em relação ao seu futuro reprodutivo, quando ela não deseja ter filhos ou não deseja ter mais filhos, porque Isso. ela pode escolher não ter filhos, não ter filho nenhum e fazer a laqueadura pelo SUS. E depois essa lei sobre o feminicídio, que foi uma criação da doutora Margarete, e eu quero que ela dê detalhes para nós, para vocês entenderem como foi importante a decisão que ela tomou, o projeto que ela apresentou e o que diferencia, a partir da lei, a penalidade para quem comete o feminicídio. Eu tive a oportunidade de falar, Marlene, esses dias, e eu fui chamada pelo delegado Demerval, da Polícia Civil, para falar para um grupo de homens infratores que cometeram violência doméstica, falar sobre a lei. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses homens, né, da lei? E todos eles já cometeram a violência doméstica. Mas aí eu fui, eram 100 homens, 98. Aí eu comecei as pessoas falaram antes de mim, eu falei, eu vou falar por último da lei. Falei da minha história de vida, que sou casada há 47 anos, com o mesmo marido, que isso depende de muita energia, muita paciência, muita tolerância, e que é isso que a gente precisa renovar os votos todos os dias, porque senão você não fica junto. Mas eu falei para eles, eu estou tendo a oportunidade de fazer as duas coisas. E eu estou aqui hoje para que vocês não cheguem à lei, porque a lei é dura. Eu não só consegui aprovar a maior pena do Código Penal brasileiro, que é 40 anos de cadeia. É a única lei que tem 40 anos hoje de pena, é o feminicídio. Então, não cometam o feminicídio, vocês vão ficar presos 40 anos. Progressão só vai poder progredir após o cumprimento de 55% da pena. A progressão seria a evolução para o regime semiaberto, usar a tornozeleira. Então, não pode, a não ser que ele tenha cumprido 50% da pena. 55%. Exatamente. Ele perde o poder pátrio dos filhos, porque eu já vi muitos casos acontecendo de ele matar a mulher e ainda pleitear a guarda dos filhos para a mãe, né, dele cuidar, porque ele está preso. Então, isso é um absurdo. Isso é ridículo. Ele perde o poder pátrio dos filhos, ele
perde o poder de cargo público, qualquer cargo público ele perde. E o mais importante, ele perde o direito à visita íntima. Porque eu achava um desaforo o cara matar uma mulher e ainda ter direito à visita Receber íntima. a visita íntima de outras De outras mulheres. mulheres. E houve um caso em que o cara matou a mulher na cadeia. Na cadeia. Na cadeia. Meu Deus. Na cadeia, numa visita íntima. Então, assim, eu confesso que eu não entendo muito esse programa de desencarceramento. Olha, estão com dó dos bandidos, leva para casa deles. Leva para casa deles. Então, essa lei ficou bem dura, ficou bem interessante, né? Quer dizer que você foi fazer essa exposição a um grupo de homens que cometeram o estágio inicial, que é o estágio da violência contra a mulher. Isso. Para educá-los e mostrá-los que se eles progredirem nesse comportamento, eles vão entrar nas penalidades cabíveis nesta lei. Nesta lei. Quer dizer, existe toda uma necessidade, né, Margarete, de divulgação, da lei. Para que esses homens saibam das consequências. O ideal é que eles não tivessem cheguem. Esse comportamento Isso, agressivo. Isso. Que eles tivessem regras de educação, de moral, ética, de respeito, que são valores, né, que são dados pela família, mas que hoje em dia nós vemos cada dia mais esses valores dissipando, se distanciando do comportamento das pessoas. Eu falo que parece que a sociedade está doente, né, Marlene? Ela está, assim, cometendo crimes bárbaros. Eu fico muito preocupada, eu tenho 2 filhas, eu tenho neta, eu tenho 2 netos, são 3 netos no total, mas, gente, eu me preocupava com o futuro das minhas filhas, hoje eu me preocupo com o futuro dos meus netos, porque eu tive que ficar distante das minhas filhas em muito tempo da minha vida trabalhando, né? Mas eu nunca me distanciei da educação delas, de mostrar o que era importante, e fui rígida em muitos momentos também, fui muito rígida. Mas deu certo, eu falo que a gente venceu. Agora, eu trouxe as meninas para um lado que foi levar elas nas creches para fazer o Natal, porque eu amo Natal. Minha mãe não gostava de Natal, eu fazia o Natal sozinha, porque eu sempre amei o Natal, mas eu falava para minhas filhas, vocês têm que fazer o Natal de alguém, nós temos Natal, nós temos, vamos fazer de alguém. Então, elas iam nas creches, na nefrologia infantil. Hoje eu levo minha neta. Que lindo. Porque é preciso que elas tenham essa empatia com as outras pessoas, porque nós temos tudo, nós vivemos um mundo privilegiado. Esse compartilhar, né? Isso, a mulher tem esse dom. Compartilhar você, não é nem pelo presente que você leva, pelo prato, é o pelo tempo. lanche, é o seu tempo. Isso. É a sua energia, é o seu comportamento que engrandece você, alegra as pessoas que estão ali, mas que essa alegria vai reverberar de volta para quem ajuda, né? Eu fico mais feliz que eles. Eu imagino. Eu fico mais feliz que eles quando eu vou na nefrologia infantil e quando eu vou no lar dos idosos. Damares, a senadora Damares, me convidou, me intimou a fazer parte da comissão mista de proteção e cuidados ao idoso. Eu falei, eu não consigo mais participar de nenhuma comissão, não dá, não, você não precisa fazer nada. Cheguei lá, eu era secretária-geral. Falei, não preciso fazer nada. Não. Eu falei, secretária-geral não vai fazer nada? Eu falei, mas tá bom, vamos lá, vamos legislar em causa própria. Já somos todas idosas aqui, vamos legislar em causa própria. E eu estou na comissão dos idosos também, mas eu sempre tive um trabalho no abrigo dos idosos em Cuiabá, porque isso me faz bem. Não é porque não, me faz bem, eu vou lá, eu falo para eles, me desafiaram a ir lá jogar com eles. Jogar.
Eu não sei nem jogar pedra, Marlene. Eu sou péssima até para jogar pedra. Mas eu falei, mas bozó eu dou conta. Bozó eu dou conta. Eu me diverti pra caramba. Então eu falo, esse tempo que você desprende de ir lá conversar com eles, levar um batonzinho para elas, conversar com elas, é muito bom, é muito bom. É muito proveitoso, né? Esse compartilhar, né? Eu sempre digo também que a maior habilidade do ser humano é essa inteligência colaborativa. Isso. Seja qual for o seu dom, o seu talento que você está oferecendo para o outro, você está compartilhando o melhor de você. Então, sempre o outro vai receber e vai interagir com o que você está apresentando e você interage com quem você está compartilhando. Então, a gente cria o que a gente chama de terceiro elemento, que são as pessoas após este encontro, né, Margarete? Sim. Nós não seremos as mesmas depois dessa nossa grande conversa aqui, porque é uma troca, né? Eu estou aprendendo muito com você e estou mais orgulhosa ainda de todas as suas atitudes, né? E tenho certeza que os nossos ouvintes também ficarão cada dia mais curiosos para acompanhar você, apoiar você e votar em você se nós tivermos a oportunidade, hein? Porque estamos vendo aqui o quanto você é uma mulher verdadeira, extremamente feminina, que sabe usar os seus talentos, soube usar os seus talentos e soube usar a sua força do feminino, que é uma força que não precisa ser violenta, que simplesmente ela cria o que nunca existiu e transforma algo que já existe e que já está fluindo bem, digamos assim, mas que pode ser melhor. Melhor para quem? Para você mesma e para os outros. E para o todo, né? Porque nós não somos seres isolados, né, Margarete? Não. Somos um grãozinho de areia nesse mundo. E se nós educarmos as pessoas, reforçarmos com cada pessoa os valores que fazem com que a nossa sociedade possa manifestar esses talentos que eu falo, que são talentos divinos, né? Porque a força da criação de algo que beneficia todo mundo. Então, nós vamos empenhar-nos em iluminar as pessoas, em inspirar. Porque eu acho que os nossos jovens, falando em ética, cidadania, educação, né? Valores, os nossos jovens hoje são filhos desse mundo eletrônico, digital, filhos de mães escravizadas pelo trabalho, reféns da maternidade. Quem me conhece sabe o quanto eu amo a maternidade, o quanto eu valorizo. Sou mãe de 3 filhos homens, mas nós também que somos mães, sabemos o quanto a maternidade prende a mulher, né, Margarete? Como foi para você se soltar dessas garras da maternidade? Conta para nós. A gente não solta nunca, né, Marlene? Eu tenho uma com 44, outra com 45 anos. Mas a gente não solta nunca. Você está sempre preocupado com elas, percebendo como elas estão, se estão precisando de ajuda. De vez em quando eu chamo atenção ainda. Mas hoje são minhas companheiras. Hoje são minhas companheiras. Eu fui para uma festa dos empreendedores do Brasil, em Balneário Camboriú, e foi a minha neta e minha filha junto. Porque o meu marido não tem muita paciência com essas coisas, não, sabe? Então, ele disse, não, eu não vou. Tá bom, então elas vão. E foi muito gostoso estar com as duas lá, né? A outra estava 3 viajando, e gerações 3 familiares. gerações na mesma festa, eu como política, mas a importância que, e aí eu quero te falar da lei do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, a 15035 de 2024. Marlene, eu fui procurar
o nome de um cara que cometeu uma chacina em Sorriso. Ele matou a mãe e as 3 filhas dela e estuprou as 3. Uma ele não estuprou. Meu Deus. E aí eu pedi para minha equipe procurar os antecedentes dele. Ele fala, não tem nada, porque não aparece. Eu falei, não, mas fala que ele já foi condenado por estupro. Ah, mas quando é estupro, quando é crime sexual, não aparece nada. Eu falei, Quer dizer que tinha uma proteção contra esse tinha, animal? tinha. Aí, olha, aí eu falei, não é possível que isso existe. Aí Inacreditável é mesmo. inacreditável, mas estava lá. O Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais é transitado em julgado, que ele sobe para o Cadastro Nacional. Mas o que é mais importante, Marlene, é que tirou o sigilo a partir da condenação em primeira instância. Então, nos TJs da vida, você pode consultar e vai estar lá eternamente. Crime cometido, como o tráfico, como o homicídio, como o latrocínio. Por que Fica fichado. Fica fechado. Como que não Muito bom. aparecia, gente? Eu falei, não é Absurdo, possível né? isso. Aí, o que você consegue? Lá em Cuiabá, teve um estupro de um menino no shopping, pelo vigilante, que tinha cometido esse crime com 15 anos. Olha outro absurdo da lei. Quando ele fez 18, ele foi apreendido com 15. Quando ele fez 18, o crime desapareceu, ele voltou Foi livre, liberado. leve e solto e virou vigilante num lugar onde transita crianças. Então, hoje... Quer dizer, ele foi treinado pela empresa, ele recebia um salário para fazer a proteção das pessoas e ele é um agressor. Então, se que não tinha sido fichado porque não era permitido, quer dizer, é um absurdo mesmo, né? E ainda o menor, não sei se vão permitir que seja, que apareça. Porque nós temos que mudar a lei do ECA aí, né? O Estatuto da O Criança. Estatuto da Criança. Então, mas, gente, isso é um absurdo. Não é... Ah, mas como que esse cara vai se ressocializar? Se ressocializa em qualquer lugar, menos em onde circula uma criança. Monitorado por terapeutas, por médicos, que a por psiquiatria pessoas que sejam capazes de avaliar o quanto ele é possível estar convivendo com a sociedade. A psiquiatria diz que o pedófilo não tem cura, né? Não sei. Eu também tenho minhas dúvidas que ele tenha, porque é um instinto muito selvagem, muito assim, não é só um instinto sexual, ele tem outros instintos que você não consegue avaliar. Sim. Né? Por isso que eu tenho um pouco de receio da castração química, porque não é só o sexual, é a cabeça também. Sim. E ele pode ficar até pode mais ser agressivo. Quimicamente, não cometer o crime sexual, mas usar a sua perversidade para outra forma criminosa, né? Exatamente. Então, essa lei nos dá a segurança, né? Ela nos dá, tipo assim, nós podemos consultar para ver se essa pessoa já cometeu esse tipo de crime. Então, a sociedade pode se proteger neste sentido. Pena que não dá para fazer, provavelmente, um cadastro retroativo, né, Margarete? Olha, o MJ tem um cadastro nacional de estupradores, só que ele é sigiloso. E não pode transpor para esse cadastro agora? É isso que agora? eu vou ao CNJ agora. Muito bom. Eu vou ao CNJ para que o CNJ nos ajude e coloque, peça para o Ministério da Justiça colocar ele. O que é muito justo. O que é justo. Né? O que é justo. Por que manter sigilo de um cadastro de um crime tão hediondo? Mas eu falo, como as mulheres são as maiores atingidas, elas são atingidas por elas mesmas e pelos filhos. As mulheres e as crianças, né? Então, as crianças, através dos filhos, as mães ficam desesperadas quando um filho sofre uma agressão dessa. E eu falo que é para o resto da vida. Ele não tira, não consegue mais se desvencilhar disso. Por mais terapia que faça, ele não vai esquecer jamais o que aconteceu. Eu tive um caso recente no consultório de uma jovem, 14 anos,
É uma menina que, inclusive, a família morava no Sul e se mudou para São Paulo nos últimos 2 anos. Então, eles eram novos na escola, novos no bairro. E teve uma festa de 15 anos da amiguinha numa chácara. E os pais têm um filho de 10 anos, tinham outra festa desse menino num buffet. Tiveram o cuidado de levar a filha de 14 anos, conhecer a família, que eles já tinham uma certa convivência, mas, em resumo, entregaram a filha dentro do sítio, conversaram com os pais, tiveram o cuidado de chegar um pouco antes do horário da festa, para interagir com os pais, para se cercar de segurança que ambiente que a filha estava ficando. Uhum. E foram para o buffet na cidade da festa do de 10 anos. Quando eles estão no buffet, no desenrolar da tarde, recebem uma ligação. A filha de 14 anos foi estuprada no banheiro, na chácara. E o estuprador foi o técnico do som, o DJ. Nossa. E uma situação muito desagradável, muito, né? Então, foi num sábado à tarde. E aí a gente imagina, né? O transtorno para a família toda. Quer dizer, o irmãozinho foi tirado da festa dele, de 10 anos, com aquela cansaço, aquele estresse da família, dos pais, até os pais chegarem no sítio, o desespero deles de saber como a filha estava. Parou a festa, né? Todo mundo ficou sabendo, foi uma exposição da menina, menor de idade. Isso que eu digo, a vítima, todo mundo fica sabendo quem é. Por E que, que, ele não fugiu. por que, que eu não posso saber o nome do agressor? Não, e sabe um detalhe muito horrível? Como a família chegou antes do horário da festa para conhecer o ambiente, quem recebeu no sítio o primeiro a falar boa tarde para esse DJ foi o pai da menina. Nossa. Então ele falava para mim, mas fui eu quem recebi esse. Ele usou a palavra lá, né? Que eu não vou repetir aqui. Nesse caso, Margarete, eu fiquei inerte, porque além de orientá-la, o que todo mundo já sabia, que precisa fazer o exame de corpo de delito, que já é uma exposição para essa menina, eu fiquei pensando o quanto seria desastroso para essa família a volta para casa. Então, eu fiquei pensando como nós, como sociedade, como sistema público, devemos para as vítimas de qualquer forma de violência, mas principalmente para as vítimas de violência sexual, um espaço acolhedor que tenha profissionais capacitados para receber essas vítimas com acolhimento diferenciado, porque a vítima precisa de um atendimento diferenciado. Do ponto de vista jurídico, sim, médico, sim, mas psicológico, emocional, espiritual. E os pais também foram vítimas de uma violência. Nossa. E esse irmão de 10 anos, vendo tudo aquilo, como ele se sentiu? Então, eu fiquei pensando, como será a noite desta família? Como será o amanhecer amanhã? Então, a vontade que eu tenho é que nós tenhamos condições de criar esse espaço terapêutico para quando acontecer uma forma de violência, seja qual for, mas principalmente no caso da violência sexual, que nós tenhamos esse espaço para levar essas vítimas, a vítima em si, os familiares, para que eles tenham nas primeiras, pelo menos 24 horas, esse apoio, porque é um estresse, fica um estresse pós-traumático Fica. que muda completamente a vida desta pessoa. E não é só da vítima, muda o futuro das gerações que vêm a partir desta mulher. Porque não vamos esquecer, a mulher vai gerar vidas. E esse abuso, essa violência fica gravada. Não tem como, né? Então, prejudica o relacionamento dessa menina. Quantas mulheres têm dificuldade no seu relacionamento marital porque foram vítimas de violência? E quantas delas foram vítimas numa idade
tão pequena, que nem sabiam identificar que se tratava de uma violência sexual. Isso. Está arquivado aquele fato. Então, existem problemas de saúde, patologias que eu atendo, doenças de vulva, doenças de comportamento sexual, até a própria endometriose, que eu que faço a medicina integrativa, que vejo a pessoa em todas as esferas, física, mental, emocional, espiritual. Quando nós vamos aprofundar essa pesquisa com o intuito de ajudar a resolver o problema de saúde, nós muitas vezes caímos numa violência sexual, num fato que ficou armazenado no subconsciente e levou esse organismo a criar aquela reação. Então, nós temos muito a te agradecer pela coragem, pelo seu feminino, pela beleza que você representa como uma alma feminina que trouxe para o mundo essa força genuína que cria o que ninguém criou, que muda o que já estava no status quo para transformar para melhor. E que você teve esse olhar para nós mulheres, para o universo feminino, tanto do ponto de vista da questão da liberdade da sua reprodução, do seu futuro reprodutivo, onde ela pode legislar em causa própria e dizer: eu quero mais filhos, eu não quero ser mãe mais, ou não quero nunca. E agora, com a lei do feminicídio, punindo de forma correta, justa, esse agressor, para desestimular os outros homens a fazê-lo, né, Margarete? Como foi lindo o seu trabalho com esses homens que fizeram a violência para evitar que eles se tornem autores de feminicídio. E você foi além, nesse cadastro nacional de pedófilos, impedindo que pessoas estejam circulando na sociedade em trabalhos que convivem com crianças, com pessoas vulneráveis e possam recidivar naquele mesmo crime, que nós sabemos que existe a reincidência do crime. Então, Eles procuram creches, colégios, né, Marlene? Esses lugares que motoristas tem... particulares. Isso, que tem Eu confesso a você, eu tenho 3 meninos, circulo aqui em São Paulo o tempo todo, mas eu nunca coloquei meus filhos nas mãos de motoristas particulares. Por quê? Porque das histórias que nós ouvimos, a gente acaba ficando com o pé atrás, né? Não é fácil. Eu, assim, dei o nome dessa lei 15.035, que é o Cadastro de Pedófilos e Predadores Sexuais, de Mulheres Calvi Cardoso, que foram as 4 mulheres que morreram em Sorriso, a mãe e as suas 3 filhas. E até hoje eu dou um apoio especial ao pai, ao seu Regis, porque ele perdeu tudo, Marlene. Ele não estava em casa na hora do Não, crime? ele era motorista de caminhão. Ele ligava para a casa dele e ninguém atendia. Aí ele ligava e ninguém atendia. Ele ficou assim, o que está acontecendo, né? São 4 mulheres. Ele ligou para um amigo ir na casa ver o que estava acontecendo. Chegou lá, as 4 estavam mortas. E aí o cara degolou. E esse cara trabalhava numa construção, numa casa ao lado. E de lá ele começou a cuidar delas, ficou pesquisando a rotina delas. E quando ele pôde, ele entrou, degolou e estuprou 3 delas. Só a última, que era a menininha de 10 anos, que ele não estuprou. Mas foi um crime que chocou, assim, até o Brasil. Lembro que saiu até em Jornal Nacional e tudo. Mas esse pai perdeu o emprego, porque ele não tinha mais condições de ser motorista de caminhão. Ele é um perigo, poderia ser um perigo na estrada. Sim, né? Imagina o emocional dele, Exatamente. como está até hoje, né? Exatamente. Então, hoje eu tô conseguindo dar um apoio a ele. Até mandei as 2 leis para ele estudar bastante, para divulgar. Ele está estudando, porque é uma pessoa que precisa de ajuda, com certeza. Vai precisar de ajuda de toda a sociedade. Conversei com a primeira-dama de Sorriso, para que ela entre em contato com ele,
porque nós precisamos fazer isso como seres humanos, né? Não, isso independe de política. Eu falo que a política é boa, Marlene, porque você consegue chegar, por exemplo, essas Chegar. leis vão chegar em muita gente, em toda a sociedade vai impactar. Mas como ser humano, eu posso sim ser melhor e ajudar alguém sem esse intuito político. Porque para mim o mais difícil na política, Marlene, foi a exposição que ela dá da sua vida, o julgamento que as pessoas fazem de você o tempo todo, e para a mulher é muito mais difícil. Você tem a tua família que você protege, e a minha família sempre foi muito, assim, mais Reservada. reservada. E, e assim, e ter que expor o que você faz. Isso, para mim, é o mais difícil. Você tem que contar tudo, você tem que contar, porque senão as coisas... E foi muito difícil a comunicação me convencer disso, porque eu tinha dificuldade, eu confesso que eu tenho até hoje. Hoje eu já estou com mais liberdade, até mais facilidade para fazer isso, mas foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Outra coisa que é muito difícil numa entrevista, não falar no que eu penso e como eu sou. Então, às vezes o meu assessor diz, não, você não pode falar assim. Eu falo, daí eu dou risada. Eu falo, mas eu não consigo falar diferente, eu não sou assim. É a sua personalidade, né? Então Exatamente. não dá para despersonalizar-se. Eu não sou uma pessoa de extremo, eu não sou agressiva, não sou, mas eu me posiciono. Tem, tem posicionamento. Posicionamento. Eu me posiciono e também não quero nem saber. Eu penso que eu gostei muito, aprendi muito no Senado. Aquilo é uma escola que vou falar para você. Estou 2 anos e pouco lá. É uma escola, uma pós-graduação, doutorado, é tudo. Acho que é um pós-doc. Porque são muitos assuntos. Você imagina eu sair de uma comissão que estava tratando de crédito de carbono para ir para outra que estava votando a PEC do sangue. Aí eu falei, como assim PEC do sangue, né? Aí foram me explicar, eu falei, não, então pede vistas 24 horas para me entender. Estudar o assunto Estudar e o poder assunto. opinar, né? Exatamente, porque é meu, eu não vou votar por votar. Então, é isso. E a próxima lei que será aprovada, Marlene, tem tudo a ver conosco também. Eu tenho o cadastro, eu tenho o pacote anti-impunidade que está lá, que é um pacote maravilhoso, que ataca as facções criminosas. Aí o interesse, o governo está segurando, não está deixando andar, mas está lá, o assunto está na mesa para ser discutido. Está lá a PEC da segurança agora, que eu acho que não vai prosperar, porque é muito difícil da maneira como eles estão fazendo. Mas o que andou na Câmara, que em março deve ser aprovado, é a reconstrução da mama da mulher por qualquer tipo de mutilação. Olha só, isso é interessantíssimo, porque ela tem direito pelo câncer, mas O pela maligno, violência né? doméstica. O maligno só. Pelo câncer, É. exatamente. E por outras formas, não. E até pela violência doméstica, porque tem mulheres que são vítimas de agressão pela violência doméstica, né? Encontrei uma mulher que ele cortou em X as 2 mamas dela. Ou seja, se vocês estão vendo que nós já vamos combinar outros encontros com a doutora Margarete, para que ela possa trazer esse conhecimento para nós do que está acontecendo no Senado, das ações que ela proporciona com a sua força feminina, se impondo, mostrando o resultado e trazendo benefícios para a nossa sociedade. E principalmente pensando em nós, mulheres. Eu estou muito agradecida, muito honrada mais uma vez com a sua presença. Ela acabou de chegar de Brasília, gente, e veio aqui para a gente conversar. E eu quero que você, nos minutos finais, deixe uma mensagem que possa inspirar essas mulheres
que estão nos ouvindo, para que elas também sejam mulheres que defendam as suas causas, defendam os seus princípios e que consigam, numa dificuldade, ter essa harmonia, essa paz de espírito, essa união com o seu esposo, com o seu pai, com os seus filhos, para juntos fazerem a transformação que beneficie toda essa família e a vizinhança e toda a nossa sociedade. Então, vamos dar uma pitadinha, deixar a mensagem final para as nossas ouvintes. Minha mensagem às mulheres: vocês podem tudo. A mulher consegue seguir a carreira que ela quiser, pode participar do que ela quiser, porque nós somos pessoas que, como a doutora Marlene falou, nós conseguimos transformar. E na transformação, você pode transformar através da sua política no condomínio, na associação, na política classista, né? Eu falo que tudo é política na vida da gente, até o bom relacionamento com o nosso marido, depende um pouco da política que você estabelece entre os dois, né? E não é fácil para nós, mulheres, muitas coisas. Eu acabei de dizer que, para mim, foi muito difícil a exposição que a política dá, sendo uma pessoa mais reservada, mas ela é necessária, né? E o que eu puder, Marlene, fazer para melhorar a vida das mulheres, das mães, como um todo, eu vou fazer. E de toda a nossa sociedade, porque eu tenho lá um projeto que está tramitando, que é anti-impunidade, e eu tenho um projeto que é da agricultura, que é para órgão gestor de mão de obra avulso rural, que é maravilhoso, que está tramitando ainda. E já tenho na minha cabeça vários outros que vão tramitar. Então, mulheres, é isso. Eu estou à disposição para receber. E não te falei outra coisa, que para mim a causa animal é super, super importante. Eu amo os animais, sou relatora da Lei Joca, que está com o relatório pronto, aprovarei agora, e vai sair a lei, que é o cão que morreu no caminho, né, indo a Sorriso, ele foi mandado à Fortaleza e morreu. Eu falo que quem não gosta de animais não gosta de gente. Então, eu amo os animais. Marlene, muito grata por estar aqui, muito grata mesmo, estar podendo falar e a importância de divulgar as leis que você está me dando. Eu não poderia perder essa oportunidade, de jeito nenhum. Por isso, aceitei o seu convite de pronto e fico muito grata por você ter me chamado aqui, poder falar um pouquinho sobre elas. Nós é que agradecemos mais uma vez e mudou a nossa versão, nossa visão do que tínhamos. Primeiro, em relação à postura da mulher. Segundo, a mulher senadora, porque, infelizmente, né, Margarete, a nossa política hoje está muito desmotivadora. Ninguém se motiva mais quando vai votar. E aqui está diante de nós uma mulher que merece créditos, merece votos. Então, depois eu vou divulgar também seu e-mail, o e-mail do seu escritório, para saber como as pessoas também podem ficar sabendo do que é feito lá e até enviar pedidos ou decisões para você. Tá certo. E o meu Instagram, né, é aberto, as pessoas podem entrar, Margarete Busetti, o Facebook também. Enfim, eu estou à disposição de toda a sociedade, porque eu não voto em governo, eu não voto porque o projeto vem do governo ou vem da oposição. Eu voto para a sociedade. Eu voto para atingir o maior número de pessoas. Se o projeto é bom, eu voto da onde ele vier, eu voto junto. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço.